Meus queridos irmãos, volte-se comigo nesta noite para a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, nós leremos este versículo de número 5, Romanos capítulo 12, versículo de número 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Características da membresia de uma igreja bíblica. Este é o nosso tema nesta manhã. Eu creio que é um tema apropriado para este dia de aniversário de 7 anos de nossa igreja, oportunidade realmente propícia para lidarmos com a vida de membresia da igreja. Bem, queridos irmãos, o aniversário de nossa igreja nos recorda da vida da igreja e da membresia da igreja. Antes do início deste momento, nós lemos sobre as nossas diretrizes e também sobre o nosso pacto de membresia, e nós queremos nesta manhã, em um breve estudo, recapitular alguns textos da palavra de Deus que informam esta doutrina sobre a natureza da membresia da igreja. Quando nós falamos sobre membresia da igreja, nós não temos em vista apenas a frequência aos cultos, pessoas que vêm à igreja esporadicamente ou talvez regularmente, mas que todavia não têm um compromisso com Deus e com o povo de Deus em um pacto de membresia ou família. Nós queremos dizer o contrário disso. Nós estamos falando sobre o ensino da palavra de Deus, da membresia. Mas será que isso é bíblico? De fato é. Nós não iremos retornar a muitos textos, mas na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós temos o ensino de que há, de fato, membresia da igreja. Há, diz a palavra de Deus, aqueles que são de fora e há aqueles que são de dentro. Isso, obviamente, tem uma referência não apenas à comunhão, porque todos estamos em comunhão, mas tem referência à membresia da igreja. E nós lemos sobre muitos textos a respeito disso. Assim, membresia é algo bíblico, é um ensino cristalino na palavra de Deus. Bem, nós sabemos que é a vontade de Deus que o seu povo esteja unido, atado como um corpo, como uma unidade, um só homem, uma só família. Deus, ao salvar um crente, ele não apenas o salva, perdoa os seus pecados, mas ele o comissiona a ser um membro no corpo de Cristo. Um crente não pode ser alguém solto no mundo, sozinho no mundo, desigrejado. É a vontade de Deus que todo crente em Jesus Cristo esteja enxertado em Cristo e nesta oliveira que é a igreja do Senhor Jesus, para que a vida de Cristo, através da palavra, da comunhão, da adoração e do serviço, flua através de cada crente em Jesus Cristo, como a seiva bruta, a seiva elaborada, transmitida pelos galhos da árvore, produzem folhas, flores e frutos. Assim somos nós em Cristo Jesus, ligados ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, em Cristo Jesus, nós recebemos graça da parte de Deus para servi-lo, para andarmos juntos. Assim é a vontade de Deus, que membros permaneçam no corpo de Cristo, que permaneçam como pedras, diz o apóstolo Pedro, mas como pedras vivas, como pedras conectadas, vitais, ligadas umas com os outros. Bem, deixe-me falar sobre alguns propósitos de Deus com a membresia da igreja, ao estabelecer uma membresia para a igreja. Bem, obviamente, a membresia da igreja é necessária para a adoração corporativa, para facilitar a adoração. Como haveria adoração da igreja se não houvesse uma membresia, um corpo reunido? Assim Deus criou o corpo de Cristo, e em particular a membresia para facilitar, organizar, instituir a adoração corporativa a Deus. Em segundo lugar, Deus criou a igreja, meus irmãos, e a membresia da igreja, para que aqui neste mundo, deste lado do céu, a igreja fosse uma espécie de colônia do reino de Deus neste país. Que o povo de Deus, reunido em uma pequena sociedade, assim por dizer, em uma comunidade espiritual, fosse neste mundo uma colônia do céu na terra, neste país estranho. Nós somos aqui estrangeiros e peregrinos, daí a igreja, daí a membresia. Também a igreja, a membresia, foi formada, estabelecida por Deus, para que a palavra fosse ensinada e pessoas fossem evangelizadas. Observe isso, isso é muito importante, eu gostaria que você atentasse para este ponto. Há uma diferença muito clara entre o serviço que nós prestamos ao nosso Deus, o serviço de cada crente ao Senhor, e o nosso testemunho cristão. Na sociedade, ao longo da semana, nós temos um testemunho cristão. Esse é o nosso testemunho. Como crentes em Jesus Cristo no local de trabalho, um bom empregado, um bom empregador. Como um marido cristão, uma esposa cristã, como filhos crentes em Jesus Cristo. Esse é o nosso testemunho. Mas o nosso serviço, o nosso trabalho ao Senhor é realizado através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você percebe a diferença? Ninguém pode dizer, o meu serviço ao Senhor é ser um bom marido.
O meu serviço ao Senhor é criar bem os meus filhos. A igreja é um acessório para mim que eu tomo quando eu necessito. Não, de maneira alguma. Segundo a palavra de Deus, no mundo nós temos um testemunho, mas o seu e o meu serviço ao Senhor é realizado através da igreja. Dons foram dados a cada crente em Jesus Cristo para que esses dons fossem utilizados na igreja. Um dom espiritual é algo que é dado a cada crente em Jesus Cristo na conversão, um ou mais dons. E o Senhor irá abençoar. E através destes dons, a igreja avança. Veja, um dom, talento, não é algo individual, egocêntrico, que é dado por Deus para mim. Um dom, ou vários dons dados por Deus, não é, por exemplo, como uma bela roupa que você veste e diz, olha os meus dons, quão belo eu sou da parte de Deus. Ou como um perfume suave que eu carrego em mim mesmo, ou um troféu que eu recebo de Deus na conversão para pôr na prateleira e deixar ilustrar de vez em quando. Dom não é assim, querido irmão. Dons espirituais dados por Deus para o uso na igreja funciona mais como uma bandeja. A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros segundo a medida da graça de Deus e os dons que nos foram dados. Assim, os dons repartidos pelo Espírito para cada crente funcionam na igreja como uma bandeja. Eu lhe sirvo com os meus dons dados por Deus e você me serve e nós servimos uns aos outros. Assim, no mundo nós temos um testemunho cristão, mas o nosso serviço ao nosso Deus é realizado através da igreja. A igreja potencializa o evangelho, os evangelistas saem, ali há ensino, ali há educação cristã, ali há edificação, ali há serviço ao Senhor de várias maneiras, cada um fazendo a sua função como membros de um corpo, cada um realizando sua parte para a manutenção, alimento, nutrição e crescimento do corpo. Assim, é importante manter isso em vista, que o nosso serviço a Cristo, de acordo com os dons que Ele nos deu, é realizado pela igreja, enquanto nós temos no mundo um testemunho. E essa é uma outra característica do porquê Deus criou a igreja, a membresia, para reunir os recursos do povo de Deus, seus dons e talentos, suas vidas, seus corpos, para o serviço do Senhor. Bem, uma atitude antibíblica e contrária à vontade de Deus, de crentes não se ligarem a igrejas. Há um movimento que cresce e se fortalece em nosso país e no mundo inteiro dos desigrejados. Mas, primeiramente, isto não é bíblico. É o comando de Deus que cada crente esteja reunido com o seu povo como igreja. E segundo, que todas estas características que nós descrevemos agora não podem ser cumpridas se pessoas não estão ligadas formalmente, intencionalmente, em uma membresia à igreja. Queridos, a igreja, deixe-me repetir, tenho sempre mencionado isso, a igreja, meus irmãos, minhas irmãs, não é um acessório da vida cristã. Você sabe que é um acessório, né? Você tem ali o básico para o trabalho, você tem um acessório. Teu celular, tua carteira, alguma coisa, um acessório. A igreja não é um acessório da vida cristã. Eu vivo a minha vida cristã, eu sirvo ao Senhor no mundo, eu estou seguindo, buscando as minhas bênçãos, e de vez em quando eu ponho um acessório. De vez em quando eu vou à igreja, outras vezes não, eu vou, frequento, participo, este acessório me ajuda, eu preciso estar de vez em quando ali. Não, a igreja não é um acessório. A igreja é o meio, a mídia, o meio pelo qual nós seguimos e servimos a Cristo. É pela igreja que nós servimos a Cristo. É pela igreja que nós servimos e seguimos ao Senhor. Assim eu tenho mencionado a diferença entre testemunho no mundo e serviço ao Senhor. Assim, igreja, membresia não é algo opcional para um crente, mas é a vontade, o desígnio e o comando de Deus para cada crente em Jesus Cristo. Bem, queridos irmãos, o que esperar, então, de um membro de uma igreja bíblica local? O que nós iremos fazer agora, nesses próximos momentos, é ir através de alguns textos, são vários textos que nos falam a respeito do que é ser um membro de uma igreja local. Bem, ser um membro, obviamente, significa fazer parte, continuar junto, permanecer junto. Observe o termo, membro, um membro, uma parte. Você nunca vê um membro sendo separado do corpo facilmente. Você nunca viu um nariz voando por aí, depois voltando para o corpo. E essa ilustração que aprove Deus escolher. Ele poderia ter escolhido uma outra ilustração, mas tendo em vista o corpo e a funcionalidade da igreja, a semelhança de um corpo, ele determinou escolher este exemplo. Assim, ser parte da membresia envolve, primeiramente, fidelidade. Significa continuar junto. Regularmente, semanalmente, em cada oportunidade de culto que é provido pela igreja, nós não optamos para fora, nós não dizemos para Deus, Senhor, eu te adoro apenas uma vez. A igreja providencia meios, mas eu vou só estar lá uma vez por semana, 2 vezes por mês. Não, cada oportunidade provida para adorar o Senhor, nós temos alegria em adorá-lo e em servi-lo. E membresia envolve fidelidade.
envolve serviço ao Senhor, envolve lealdade a uma congregação local, e isso deve ser sempre a primeira característica de um membro de uma igreja, de um verdadeiro membro na membresia de sua igreja. Ele é leal, ela é leal, comprometido com sua igreja, frequente, assíduo, está presente, ativo em sua responsabilidade. Ser um membro é ser parte. Você é membro de uma família, bem, você tem papéis e responsabilidades, é claro, como marido, como esposa, como filhos. A responsabilidade de manter aquela casa, de se envolver com ela, de cuidar dela, de honrar e de proteger a identidade e a reputação de cada membro. Como poderia ser diferente na igreja? Queridos irmãos, não me entenda errado, mas de acordo com a palavra de Deus, marque isso, talvez isso soe estranho para alguns amigos aqui, mas de acordo com o ensino da palavra de Deus, a igreja vem acima da família. A igreja vem em primeiro lugar. A igreja está no topo da vontade de Deus. Cristo morreu por ela. Será que família não é importante, pastor? É de vital importância. Ela é o bloco primeiro da estrutura da sociedade, mas lembre-se disso. A família, por mais importante, mais bela e vital que seja, o casamento, o trabalho, são todos partes de esferas sociais provisórias desta vida. Essas coisas ficarão para trás, por mais belas e vitais que sejam para este mundo e esta jornada para o crente, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo permanece para sempre. E os laços que nós possuímos como irmãos espirituais, esses laços que se fortalecem aqui, eles continuam para a eternidade. Assim, o nosso laço de família espiritual como povo de Deus é de vital importância. Veja, eu não estou dizendo que marido, esposa e família não devem concordar. Sim, devem concordar no seu serviço ao Senhor. Há responsabilidades, sobretudo quando as crianças são pequenas. Às vezes um pai não pode estar num culto, a mãe deve vir, ou o contrário, mas todos se esforçando até que este período passe e a família esteja junto ali. Pastor, será que a família não é importante? Queridos, lembre-se sempre, ela é de vital importância, mas acima dela está a igreja, o povo de Deus, a nossa responsabilidade com o Senhor, além do nosso sangue biológico que corre em nossas veias, para com nossos irmãos biológicos, há em nossa vida o sangue espiritual, a unidade do povo de Deus. Isso deve ser sempre levado em consideração, a igreja do Deus vivo. Bem, lealdade é esse termo primeiro. Todavia, lealdade à igreja de Cristo é mais do que frequência e algum envolvimento. Abra comigo, em 1 Coríntios, capítulo 12, nosso primeiro texto, versículo de número 27, estas palavras: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Corpo de Cristo, membros em particular. Esse é o primeiro exemplo, a primeira ilustração. Lembre-se que Paulo, ele flui em ilustrações, flui em metáforas, flui em imagens. Ele é um grande educador cristão. E o que ele usa aqui é o corpo de Cristo. Isso fala sobre harmonia. Um corpo é uma unidade, não é verdade? Pense sobre o corpo. Desde a sua unidade mais básica, neutrinos, leptons, elétrons, prótons, que se unem em moléculas que formam órgãos juntos que formam sistema digestivo, respiratório, sistemas que formam um corpo. A unidade, cada molécula, cada parte, cada elemento deste corpo é vital. Se você tira um, há problemas nele todo. Assim, Paulo escolheu esta metáfora para mostrar como a igreja, cada crente em Jesus Cristo é necessário para a vida e o avanço da igreja. Cada crente deve estar unido em um compromisso de respeito, de continuidade, de amor fraternal e de serviço ao Senhor. A Bíblia diz que a igreja é esta coluna, este pedestal que mostra a verdade para o mundo inteiro. A igreja não é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas a igreja levanta e mostra a verdade. Assim, cada crente unido em membresia é responsável por demonstrar a verdade de Deus ao mundo e pregar o evangelho da graça redentora. Se um desses tijolos, se um dessas bases não está ali presente, o evangelho não alcança distâncias mais longas. Você percebe a ilustração? Corpo de Cristo, com partes e membros interdependentes, ligados uns aos outros. E por ser um corpo, não é algo morto, porque não há algo morto na igreja do Senhor Jesus Cristo. São pessoas salvas, vivas. Um corpo está vivo. O corpo, ele flui. Cada parte permanece ativa no corpo. Se você corta o galho de uma árvore, a teleonomia daquele galho se torna inativa. Teleonomia é aquele movimento, não é de vida, o sol trazendo a energia, tirando o seiva da terra e tudo isso passando para o galho, produzindo fruto. Se você tira um membro do seu corpo, a mesma coisa acontece, ele morre, o fluxo de sangue, de oxigênio, etc., de nutrientes não percorre.
aquele membro. Assim nós devemos estar juntos. É vital que um membro esteja ligado à igreja. O que acontece quando uma pessoa passa muito tempo fora da igreja? Ele irá esfriar espiritualmente. Você tira uma brasa do braseiro, a tendência é esfriar. Irá perder a salvação, pastor? Certamente que não. Mas na sabedoria de Deus, Deus determinou que todas essas brasas estivessem no braseiro, fervendo em serviço e adoração. Que cada membro fosse não apenas juntado como uma peça de quebra-cabeça, mas unido como partes vitais de um corpo. É muito mais do que frequência. É muito mais do que algum envolvimento com a obra do Senhor. Servi-lo como uma família singular requer lealdade especial dentro da igreja local. Nós estamos falando nesta manhã sobre membresia. O Novo Testamento descreve também a membresia da igreja como uma unidade ou uma companhia de crentes fortemente ligados por laços de amor, lealdade e serviço. Queridos, às vezes, eu tenho ouvido isso de muitos irmãos, pastor, o senhor não sabe, mas eu orei por muitos meses, por muitos anos, por uma igreja bíblica. Eu estava cansado, pastor, de tantas supostas igrejas. E eu orei e o Senhor ouviu o meu clamor. E Ele ouviu de uma maneira tão maravilhosa, porque Ele é generoso, que Ele fez muito mais do que eu pedi. Próximo da minha casa, isso, aquilo, uma igreja bíblica séria, etc, etc, etc. Deus respondeu a minha oração e eu estou certo disso. Mas às vezes o tempo passa, as semanas e os meses passam, e aquela pessoa recebeu um convite para um trabalho em outra cidade, alguma outra coisa, e ela deixa a igreja, ela parte da igreja. Ou ele tem um trabalho, ela tem um trabalho, um estudo, uma carreira, uma faculdade que começa a tomar-lhe tanto tempo, e a pessoa não está mais envolvida no trabalho do Senhor. Será que nós levamos a sério as respostas que Deus dá às nossas orações? E as bênçãos que Ele traz em nosso caminho, quando nós dissemos, Deus ouviu o meu clamor? Assim, membresia envolve lealdade contínua, perseverante, alombadas no caminho sobre as quais nós passamos, na necessidade de trabalhar um determinado dia do Senhor por algum tempo, algum curso, alguma coisa, mas logo que você passa essa lombada ali, você está de volta no caminho, nos trilhos com o povo de Deus. E esse deve ser o sentimento verdadeiro de um membro de uma igreja local. O Senhor nos chamou para estarmos ativamente unidos, não casualmente, não esporadicamente unidos, mas unidos vitalmente. Nós deveríamos ser sempre uma igreja bíblica, fiel à palavra de Deus. Nós não podemos sair de uma igreja bíblica com facilidade. Na verdade, o princípio correto, a atitude correta para um crente é no momento que alguma coisa entre em nosso caminho que desafia a nossa lealdade e permanência na igreja, seja algo atrativo, algo bom, algo difícil ou uma dificuldade, nosso primeiro pensamento deve ser o seguinte: Deus me chamou à lealdade a esta congregação onde Ele me plantou. É a vontade de Deus, eu aprendi na palavra que eu permaneça unido, ligado ativamente a ela. Então eu vou ver esta situação, esta proposta, este problema, dentro do contexto da minha lealdade e vindo sobre mim como um desafio à oração. Todo problema na vida do crente é uma oportunidade para a oração. Sabendo que é a vontade de Deus que eu permaneça nesta igreja, eu irei lidar com estas oportunidades e dificuldades, tendo em vista que eu devo permanecer. É isso que Deus requer de nós, se nós somos membros uns dos outros. Veja novamente 1 Coríntios 12, versículo 27. Veja o que ele diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja é chamada aqui de o corpo de Cristo. Isso significa o seguinte, que Cristo no mundo é visto em seu corpo. Nós vemos o corpo de Cristo. Ele não está mais aqui fisicamente. Ele subiu em seu corpo ao céu. Mas Cristo é visto neste mundo conforme o mundo vê o seu corpo, a sua igreja. Cada igreja local, espiritual, é o seu corpo representado no mundo. E algo muito grande, especial nisso. Porque, veja, Satanás está continuamente atacando a Cristo. Quando Cristo Jesus, o Salvador, esteve fisicamente neste mundo, Ele fez todas as coisas para ferir o seu calcanhar, para humilhá-lo. E mesmo assim, por dizer, o levando à cruz, embora foi o plano e a vontade de Deus, Ele atacou de todas as maneiras, usando os seus filhos e os seus servos contra Cristo. Mas desde que Cristo subiu ao céu com seus cravos, com suas feridas, pelo seu grande amor por nós,
Satanás continua atacando a Cristo, mas porque ele não consegue colocar as mãos em Cristo, ele põe as suas mãos no corpo de Cristo, atacando a igreja de Cristo e buscando ferir a Cristo através do seu corpo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Membros em particular. Como o corpo de Cristo representado neste mundo, a igreja local que somos deve ser tratada com o maior respeito e a maior consideração possível. Esqueça um pouco as paredes, tire a parede da sua visão. Imagine que você está num lugar desértico, assim por dizer, sem paredes. Na verdade, desértico não, no meio da Praça da Sé ali. Todos nós sentados aqui, o púlpito e o pastor. Aqui está a igreja. Quando nós falamos sobre consideração e respeito, nós não temos falado apenas sobre consideração local, mas a cada irmão em Cristo como igreja, porque a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas, porque em Cristo morreu e uniu uns aos outros. Assim como o corpo de Cristo neste mundo, o corpo local de Cristo, nós devemos ter profundo respeito e consideração. Como membros uns dos outros, somos então parte do corpo de Cristo. O que quer que nós façamos para a igreja, que é o corpo de Cristo representado, nós fazemos para Cristo. Qualquer coisa que nós falhamos em fazer para a igreja, falhamos em fazer para Ele. Se eu sou, por exemplo, indiferente ou negligente para com a minha igreja, o corpo de Cristo, então eu sou indiferente e negligente para com Cristo, Senhor. Você já percebeu e parou para pensar sobre a seriedade disto? Se eu sou desleal ao corpo de Cristo, eu sou desleal a Cristo. Se eu falo mal da igreja de Cristo, eu falo mal de Cristo porque é o seu corpo. Como eu poderia ferir o corpo de Cristo, ou abusar dele, ou maltratá-lo, que é o povo de Deus, o corpo de Cristo? Como eu posso deixá-lo, ou abandoná-lo da noite para o dia, facilmente, o corpo de Cristo? E quando nós vemos coisas como essa, nós vemos a imaturidade de muitos crentes, ou o orgulho tremendo, ferir o corpo de Cristo. Abandonar o corpo de Cristo de repente. Queridos, a igreja ser chamada de o corpo de Cristo aqui sugere também a ideia de santidade, porque o corpo dele é santo. Esse é o Salvador. O termo corpo recorda que a igreja é um corpo vivo, não algo estático. O corpo se movimenta, vai de um lugar para outro. Um corpo, porque está vivo, ele será nutrido, alimentado, cuidado, embelezado. Você percebe a ideia da ilustração do corpo? É a função de cada membro: cuidar, nutrir, embelezar a igreja, suportar, sustentar a igreja, fazê-la avançar. É isso que as mãos fazem, os olhos fazem, cuidam a boca, os pés, o nariz deste corpo. Assim, a função de cada membro deste corpo: alimentar, nutrir, cuidar, respeitar, buscar o progresso do corpo de Cristo. Você faz isso consigo mesmo, não é? Você se cuida, você se limpa, você se nutre, você cuida da tua mente buscando educação, avanço. Assim nós devemos ver o corpo de Cristo. Assim espera Deus que o corpo de Cristo seja tratado. Meu querido irmão, quando os membros de uma igreja se desenraizam do corpo de Cristo com muita facilidade, como se o seu lugar no corpo de Cristo não tivesse importância, isso às vezes acontece, é porque eles perderam um senso de temor a Deus. Quando alguém perde um senso de temor a Deus, ele também perde um senso de respeito pela igreja local, como o corpo de Cristo. Quão importante e preciosa é a congregação de uma igreja. É muito mais do que o encontro de crentes para adoração e uma comunhão fraterna aos domingos. É algo que nós devemos ter um amor especial, uma lealdade especial pela reunião, o culto e o serviço do povo de Deus a Cristo. Ali está a unidade criada por Cristo em cada igreja local, o corpo de Cristo. Para muito além da assiduidade nos cultos, lealdade é o que o Senhor comanda, é o que o Senhor requer, e eu estou certo, veja você, que lealdade à igreja do Senhor, lealdade individual ao corpo total de Cristo, é um dos critérios, saiba você, para a condução de Deus na vida de um crente. Ser leal ao corpo de Cristo, fiel, dedicado, envolvido, unido, isto é, como membro, como Cristo determinou, é um critério para a condução de Deus. Veja, como eu posso rogar por condução divina, por uma esposa, por uma carreira, por uma casa, nessas grandes avenidas da vida cristã,
Se eu tenho pouca consideração pela igreja de Cristo, certamente Deus não me ouvirá. Se eu faço pouco caso da igreja, que é o corpo de Cristo, do meu serviço ao Senhor, das minhas responsabilidades, se eu tenho uma baixa estima, um conceito baixo da igreja de Cristo, como eu posso rogar então e vir ao Senhor e dizer: Senhor, me conduz, enquanto eu estou fazendo quase nada da igreja de Cristo? Lealdade ao corpo de Cristo é um dos critérios para a bênção espiritual e condução na vida do crente. Certamente nós queremos que Ele nos conduza. Assim nós devemos andar em sinceridade diante de Deus. Deixe-me falar um pouco então agora sobre regras de membresia. Há regras, pastor, certamente. Nós estamos considerando os deveres de um membro na igreja local. É falado e mencionado muito, hoje em dia, não é? Em tantas palestras, pregações sobre o que é uma igreja bíblica. Você já ouviu tantos critérios, não é? Adoração, tantas marcas de uma igreja bíblica, evangelismo, louvor, etc, etc, etc. Isso é muito bom, isso é bíblico, isso é salutar. E há muitas marcas de uma igreja bíblica, características dela em sua natureza. Mas pense comigo, nós estamos falando sobre uma igreja que é o corpo de Cristo, características e naturezas dela. Veja, uma igreja bíblica não é somente em um determinado local a existência de doutrinas e práticas bíblicas. Uma igreja bíblica não é apenas um pastor bíblico e um número de trabalhadores bíblicos, uma adoração bíblica, um ensino bíblico. Uma igreja bíblica também é a reunião de crentes bíblicos. Essa é uma igreja bíblica. Crentes que vivem, procedem, se comportam, escolhem e agem de acordo com a palavra de Deus. Crentes que vivem dirigidos pelos ditames e diretrizes da palavra de Deus. E nós já vimos que a assiduidade e lealdade são características de um crente bíblico, mas uma igreja bíblica não é apenas um pastor bíblico, um púlpito bíblico, pregando verdades bíblicas, enquanto a congregação vive da maneira que quer, da maneira que achar mais plausível e agradável. Não, meus irmãos, uma igreja bíblica é formada por crentes bíblicos. Assim nós temos um testemunho bíblico em uma determinada localidade. Crentes bíblicos, vidas bíblicas, mente e coração bíblico, isto é, pautado nas diretrizes da palavra de Deus. Gostaria de destacar dois aspectos de um membro de igreja bíblico. Estes dois aspectos, na verdade, são duas regras para uma igreja. Nosso segundo texto está em Isaías, capítulo 1. Abra comigo, versículo de número 16 ao versículo de número 17. Algumas vezes eu tenho tocado nesse texto, gostaria de voltar a ele, porque aqui há dois deveres que um membro deve ter em vista. Isaías, capítulo 1, versículo 16 ao versículo de número 17. Observe. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Você percebeu o contraste? Você irá encontrar este contraste ao longo de toda a Escritura. Sabe por quê? Porque este contraste ilustra o que é santificação. Você cessa de fazer algo e você começa a fazer algo. Observe o versículo de número 16, a última parte. Cessai de fazer o mal, versículo 17, aprendei a fazer o bem. Você vê isso no Novo Testamento, você vê Paulo repetindo isso tantas vezes. Ele diz: crucificai algo, despojai-vos de algo e revesti-vos de outra coisa. Percebe? É a mesma linguagem. Isso é santificação. Santificação é uma atitude ativa, intencional de um crente se despojar daquele velho homem, daquela reminiscência do pecado, deixar coisas que influenciam a sua vida de volta ao mundo e no lugar destas coisas colocar uma atitude correta, sentimentos corretos. Isso é santificação. Isso nós encontramos ao longo de toda a palavra de Deus. O tirar, o despojar-se de certas coisas e o revestir-se de outras coisas. Romanos 12, 9, nosso texto, um versículo antes, observe aqui, Romanos capítulo 12, versículo de número 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Observou o contraste? Livre-se de uma certa atitude errada, revista-se de uma outra atitude. O que envolve então essa declaração de Isaías? Cessai de fazer o mal,
Bem, isso envolve posturas de um crente. Certas posturas que nós devemos ter na membresia da igreja. Em primeiro lugar, estou descrevendo então algumas regras de membresia baseado neste comando da palavra de Deus. Cessai de fazer o mal. Primeiro, nenhum membro, nenhum crente envolvido na obra do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, deveria alimentar-se, consumir, seguir a vaidade deste mundo, o glamour deste mundo, através de coisas como entretenimento intrinsecamente mundano, danças, jogos, coisas que caracterizam este mundo intrinsecamente, ou praticar ou acompanhar atividades de lazer que não possam ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Cessai de fazer o mal. Nenhum membro deveria estar envolvido com estas coisas. Romanos 12, nós acabamos de ler, versículo de número 2, observe o que ele diz aqui: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis então assim qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo lugar, nenhum crente deveria dar lugar em sua vida à indolência e à preguiça. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós, isto é, membresia, a igreja, andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Nenhum membro deveria dar lugar à indolência ou à preguiça em sua vida, ser visto como uma pessoa indolente, preguiçosa, por muito tempo, sem fazer nada, e trazendo sobre si mesmo dificuldades, sobre si mesmo e sua família dificuldades, sim, há desafios, mas nós estamos falando aqui sobre posturas. Terceiro, nenhum membro, irmão, deveria participar de conversas vãs, infrutíferas e hostis contra outras pessoas. Isso é fora de ordem. Muito menos ser culpado de conversas ou brincadeiras torpes. Nenhum crente em Jesus Cristo deve estar envolvido nessas coisas, ou de falar por trás da costa dos outros. Nenhum crente deve ser culpado de fazer sugestões brincalhonas que venham a ferir os outros de uma maneira direta, ou separar irmãos ou amizades. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo de número 34. Efésios 5, 34. Essas palavras... não Efésios 5:34, mas de 3 a 4. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, observe, nem sejam parte de vossa conversa, nem ao menos se nomeie entre vós, como convém a santos. Também não se nomeie entre vós, ou seja, não seja o conteúdo de qualquer conversação, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ação de graças. Observou? Nenhum membro deveria participar de conversas que caem neste teor, seja na igreja, seja no seu lar, seja com seu marido, seja com sua esposa. Somos membros uns dos outros, estamos diante do Senhor. Em quarto lugar, nenhum membro deveria demonstrar-se intrometido ou bisbilhoteiro na vida dos outros, ou veja, culpado de indelicadeza para com os outros. 1 Timóteo 5,13, observe essas palavras. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 13. E além disto, estas pessoas aprendem também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Como pastor, muitas vezes nós observamos que há em alguns crentes uma curiosidade carnal para observar a vida dos outros, uma abelhice, assim por dizer, para buscar informação e passar para os outros. Queridos irmãos, isto é muito sério. Nenhum membro de uma igreja deve ser intrometido ou bisbilhoteiro ou culpado de indelicadeza para com outras pessoas. Nós temos que ser muito cuidadosos com aquilo que nós falamos uns com os outros quando nós queremos referir ou mencionar a uma terceira pessoa.
Quinto lugar, nenhum membro deveria ouvir ou cantar canções ou ler literatura que não tendem a torná-lo um melhor crente ou uma pessoa melhor ao próximo. Isso é de vital importância. Em nossos dias, isso deve envolver também canções evangélicas que não edificam. Você não deveria, como um crente, estar ouvindo canções evangélicas que reduzem a glória e os atributos de Deus e o transformam em um mero camarada, em um mero homem, que brincam com santificação, que fazem chacota e brincadeirinha ou infantilizam conceitos sérios da palavra de Deus. Nenhum crente deveria dar audiência a esse tipo de coisa, quanto muito menos alimentar-se, ouvir e cantar canções ou ler literatura que não possam torná-lo um melhor crente, uma pessoa melhor ao próximo. Colossenses 3, versículo de número 16. Abra comigo nesse texto da palavra de Deus. Colossenses 3, 16. Ouça essas palavras. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ela ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Esse deveria ser o teor do nosso louvor, do nosso cântico. Queridos amigos, é tão belo perceber o cântico, não é? Você já percebeu que o não crente ou mundano, por mais vil que seja, ele canta? Não é incrível perceber? Eu não sei se isso lhe toca. Isso prova que ele possui uma alma. Por que cantar? Isso não alimenta o estômago, não resolve nada. Ele canta porque ele possui afeições, mente e razão. E assim essas afeições são muitas vezes entregues a coisas tão banais e passageiras e vagas. Às vezes eu estou trabalhando aqui até tarde da noite e é jogo de futebol em São Paulo e você vê muitos homens passando, cantando o hino do seu time, semi-bêbados muitas vezes. Quão triste que almas eternas com faculdades tão elevadas, no lugar de adorar o seu Deus e louvar o Criador pela sua criação e o seu grande poder, entreguem os seus melhores sentimentos a coisas tão banais e baixas como futebol ou qualquer outra que seja, e o seu louvor é coisas desta vida. Quão terrível não é o estado do pecado, mas não deve ser assim para um crente. O nosso louvor, o nosso cântico deve ser de adoração e gratidão ao nosso Deus, deve expressar o que Ele tem feito na nossa vida, quem Ele é, e as nossas experiências com o Senhor. Eu não estou lidando com música nesta manhã, nas diretrizes para um crente. Sexto lugar, nenhum membro deveria profanar o dia do Senhor. O que eu quero dizer sobre profanar? Entenda bem. A palavra de Deus no livro de Hebreus nos diz e nos exorta que ninguém seja um profano como Esaú. O que é profano? Bem no hebraico, representado no grego, profano é uma pessoa que não possui espaços santos, que não possui lugares reservados santos. Qualquer lugar ele entra, ele pisa, ele suja, não há lugar limpo, não há lugar santo em sua vida. Profanar algo é tratar com vileza. Ser um profano é alguém que não discerne entre coisas santas e coisas mundanas. Assim, o dia do Senhor, ser profanado, é ser tratado como algo irrelevante, como algo sem nenhuma importância. Assim, nenhum membro deveria profanar o dia do Senhor, seja comprando ou vendendo no dia do Senhor, porque não é um dia de feira para os nossos corpos, mas um dia de feira para a nossa alma. Queridos, eu não lidarei com o princípio da flexibilidade do dia do Senhor. Eu refiro os irmãos ao nosso site e as mensagens ali sobre a lei moral. Mas nós estamos falando sobre a posição de um crente. É uma diretriz, é parte do nosso pacto de membresia e família, que nós honremos o dia do Senhor, honrando ao Senhor. Nenhum crente deveria fazer aquilo que poderia ser feito no sábado, deixado para a segunda-feira, que seja intrinsecamente desta vida, que venha se acumular no dia e roubar tantas horas do dia do Senhor. Abra comigo Isaías capítulo 58, apenas um versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Aqui está o espírito do sábado, descanso, que é o mesmo espírito do dia do Senhor. Isaías 58, 13. Aqui o Senhor dizendo o que eles deveriam fazer para que Ele os abençoe. Se desviares o teu pé do sábado, isto é, de pisar, de ser leviano nele, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado, ou sabá, descanso, deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, neste dia não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, observe agora, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Você observa, este é o princípio que deve regir
o nosso dia do Senhor. Nossas coisas, nossa conversação não pode ser só terrena neste dia. Tuas palavras, teus pensamentos no dia do Senhor. Nós devemos nos voltar. Bem, eu não irei mencionar os argumentos bíblicos sobre o dia do Senhor, mas é um dia separado para o Senhor. Ah, pastor, se o dia do Senhor, o domingo é do Senhor, de quem são os outros dias? Bem, se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir que o dia do Senhor pertence ao Senhor e os demais Ele deu ao homem para que trabalhasse. Assim o Senhor é bastante claro nessas questões. Assim, queridos, número 7, nossa pontuação aqui. Nenhum membro deveria ser culpado de impureza ou de bebedeira. Romanos capítulo 13, versículo de número 13. Abra comigo esta porção da palavra de Deus. Romanos 13, 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Observe o contrário, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nenhum membro deveria ser culpado de tudo que está contido neste versículo. Observe, andemos honestamente como de dia, como pessoas sóbrias, nem em glutonarias. Muitos falam sobre o problema do álcool, não é? Mas você percebeu aqui que glutonaria é colocado na mesma lista do álcool? Sabe o que é glutonaria, meu irmão, minha irmã? É comer pelo prazer puro e simples de comer e comer até doer a barriga de tanto comer. É na mesma classe do álcool. Nenhum crente deve ser uma pessoa desregrada com seu estômago, com sua língua, que devora as coisas sem parar e sem respirar, sem levar o mínimo dos princípios de educação ou de cuidado do seu próprio corpo. Há pessoas que vão a certos lugares e elas se entregam a isso, sem dó, assim por dizer. Um dos problemas, você só encontra isso no Brasil, o famoso rodízio, né? Rodízio disso, rodízio daquilo. É que as pessoas vão a lugares como esse sem limitações. Mas a palavra de Deus diz que o crente deve ser sóbrio. Assim, nenhum crente deve ser culpado de glutonaria, de impureza ou de bebedice, nem desonestidades, nem práticas desonestas, nem dissoluções envolvidos com pessoas para diluir a ordem, para criar um estado de anomia no meio do povo de Deus, em qualquer âmbito formal. Nenhum crente deve estar envolvido em dissolução, nem contendas, nem invejas. Número 8, esse mesmo texto aqui de Romanos, diante de nós, mostra que nenhum membro deveria então brigar, discutir, bater boca, pagar o mal com o mal, grito com grito, insulto com insulto. Observe a palavra de Deus, Romanos 13, 13, a segunda parte, ele menciona com toda clareza, nem contendas, nem invejas. O membro que se envolve com tais coisas será admoestado e disciplinado, diz a palavra de Deus. Em nono lugar, terminando aqui nossas diretrizes, nenhum membro deveria levar vantagem em negócios à custa dos outros. Isso é muito claro, querido irmão. Nenhum membro de uma igreja, um crente em Jesus Cristo, deve usar uma outra pessoa como um degrau para o seu crescimento. Nenhum crente em Jesus Cristo deve utilizar da igreja, do povo de Deus, como clientela para vender os seus produtos, para impor os seus produtos. Nenhum crente deve usar do povo de Deus como eleitores para o seu político. Isso está fora de ordem. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós respeitamos uns aos outros. Nós não transformamos a igreja em um comércio, em clientela, em redil eleitoral. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 6. 1 Tessalonicenses 4, 6, observe essas palavras. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Deixa-me fazer um parênteses. Será que é errado um crente vender algo para outro crente? Obviamente que não. Nós não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre usar o corpo de Cristo como um todo para essas questões. Assim diz a palavra de Deus, que ninguém seja culpado destas coisas, oprimindo ou enganando a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes Paulo testificou àqueles irmãos pessoalmente. Agora de volta ao nosso texto em Isaías capítulo 1, porque a segunda parte é mencionada. Isaías capítulo 1, 16, agora o versículo de número 17. Ele conclui dizendo, cessai de fazer o mal, e nós vimos todas essas posturas que envolvem este cessar de fazer o mal. Versículo 17, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aprendei a fazer o bem. Romanos 12,
versículo de número 9, estas palavras: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Aprendei a fazer o bem. Bem, isso envolverá as seguintes posturas. Primeiro, todo membro deveria ministrar as necessidades uns dos outros na igreja, provendo para aqueles que estão em verdadeira necessidade, provendo materialmente, sim, para aqueles que estão em verdadeira necessidade, em um momento de urgência, visitando e ajudando os que estão em apuros. Todo crente deve prover para as necessidades uns dos outros. Abra comigo em Gálatas capítulo 2, versículo de número 10. Gálatas capítulo 2, versículo de número 10. Estas palavras de Paulo mencionando isto. Gálatas, 6, 2 e 10. Gálatas 6, 2 e 10. Levai as cargas uns dos outros, e fazendo assim cumprirei a lei de Cristo. Qual ela é? Amai-vos uns aos outros. Amor deve ser demonstrado. Veja o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas, sobretudo, principalmente aos membros, ao corpo de Cristo, aos da família, aos domésticos da fé. Segundo, todo membro deveria ministrar às almas uns dos outros de acordo com a sua capacidade, conforme surjam as oportunidades. Todo crente deve ministrar a alma um do outro, isto é, falando com paciência ao ignorante sobre coisas espirituais, ajudando a crescer, ajudando a agir corretamente entre o povo de Deus, com mansidão, sempre com gentileza, repreendendo o irreverente, o leviano, de uma maneira gentil, com cuidado advertindo os que estão na prática do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo de número 13. Nós temos esta verdade aqui. Hebreus capítulo 3, versículo de número 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, através da exortação, se endureça pelo engano do pecado. Meus irmãos, nós temos um comando de Deus a exortarmos uns aos outros. Nós não podemos ver pecado na vida um do outro, que significa dizer que nós não devemos ver uma pessoa andando no caminho errado que o afastará do Senhor e fechar os olhos para isso. Nós devemos ministrar a alma uns dos outros, falando com paciência ao ignorante, repreendendo o irreverente, dando cuidado e advertência aos que estão na prática do pecado. Deixe-me mencionar algo importante. A nossa igreja parece fazer isso. Paulo estava muito alegre a respeito dos romanos, que eles sabiam com sabedoria admoestar uns aos outros, não é verdade? Assim cabe à igreja que essa admoestação aconteça. O pastor sozinho não consegue lidar com todas as coisas, e que se um crente em Jesus Cristo desse um toque no timão, animasse o irmão, muitas coisas não precisariam acontecer, não é verdade? Assim, cabe à igreja ser uma igreja que admoesta. Sim, mas admoestar, irmãos, não é apenas repreender. Admoestar é animar. Onde está você? Não está na casa de Deus? Confortar, animar. Animar também quanto à fé, quanto ao caminho do Senhor, quanto à sinceridade nas dificuldades, encorajar e também, de uma maneira terna, madura, edificarmos uns aos outros em uma sincera repreensão humilde. Assim nós devemos ter sabedoria como membresia. Muitas vezes pessoas chegam à igreja, crentes amados em Cristo Jesus, e a igreja tem admoestado. Mas deixe-me mencionar este ponto. Nós não podemos nos comportar entre o povo de Deus como os guardas do templo em Jerusalém. Você se recorda? Ali estavam os guardas com cacetete na mão, para não permitir que gentios entrassem na corte, no espaço dos judeus. E se eles vissem um gentio ali, eles desciam o cacetete. Nós não podemos nos comportar assim na igreja do Deus vivo. Quando Deus traz pessoas à nossa igreja, de igrejas místicas, e elas chegam aqui com todas as doutrinas estranhas, ideias erradas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, nós devemos ter mansidão e admoestar, e não puxar o nosso cacetete, sentar com a pessoa e não parar de falar, até que a pessoa nunca mais volte à igreja.
Nós temos que ter sensibilidade, sabedoria, deixar que a pessoa ouça a palavra e cresça e conheça e Deus lhe conduza. Assim nós temos que admoestar com sabedoria. Mas nós também não podemos fazer o contrário, permitir que pessoas, depois de muito tempo, continuem se comportando como se a casa de Deus não fosse o corpo de Cristo. Aí entra o nosso amor fraternal, o nosso desejo de ver pessoas crescendo e avançando. Assim, esse é um comando que todo membro deveria ministrar às almas uns dos outros. Terceiro lugar, todo membro deveria fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reprovar a conduta imoral e desleixadas dos que estão ao seu redor. Mas isso, meus irmãos, deve ser feito através de uma vida ordenada, através do testemunho de sua própria vida ordenada e louvável a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 19, nós lemos a respeito disso. Tiago 5,19, diz essas palavras, 5,19, isto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que palavras, não é? Um testemunho que reprove o pecado, um testemunho de retidão, de humildade, talvez com menos palavras e mais atitude, repreender o mal nesta sociedade. Todo membro também, em quarto lugar, deveria ser, de maneira excepcional, diligente em seus negócios. 1 Pedro 2,12, texto que nós já lemos e volto a recapitular. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12, estas palavras. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, como se você fizesse nada de valor no teu trabalho, pelo teu testemunho, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Todo membro deveria, de maneira excepcional, ser diligente em seus negócios. Você tem um testemunho no mundo. Você deve ser um bom trabalhador, um bom empregador, uma pessoa séria, uma pessoa que cumpre a sua palavra, uma pessoa que faz as coisas certas, que segue diretrizes, que não tenta inventar a sua diretriz, mas seguir aquilo que lhe foi dado. Outras vezes, no contexto onde você está, obviamente, cumprir aquilo que a sua criatividade lhe permite. O que eu quero dizer é, querido irmão, você deve fazer o seu melhor no seu trabalho. Você tem um testemunho no mundo. Nós estamos aqui e nós temos um testemunho diante dos homens. Assim, cada crente deve ter um testemunho no seu local de trabalho. Que contradição seria, não é? Encontrarmos o patrão de uma pessoa, o colega de trabalho de outra pessoa e alguém dizer, o seu pastor daquele rapaz, daquela moça mesmo? Que coisa! E ter que inquirir e saber o porquê, e chamar essa pessoa para conversar. Quão triste quando há uma contradição entre vida fora da igreja e vida dentro da igreja. O Senhor nos tomará como culpados se não andamos em sinceridade diante dele. Assim, cada membro deveria, de maneira excepcional, ser diligente em sua vida neste mundo. Em quinto lugar, todo membro deveria renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir a Cristo como uma pessoa que nasceu de novo, submetendo-se ao Evangelho de Cristo, sabendo, esperando, que por causa do seu amor por Cristo, que por causa do seu testemunho a Cristo, os homens dirão mal contra você, os homens falarão mal contra você, assim como falaram mal contra Cristo Jesus. Assim nós devemos manter em mente que o nosso testemunho neste mundo também trará perseguição. Mateus 16, 24, eu concluo nesse texto, esta parte. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. Observe, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu gostaria de adicionar a esses alguns outros pontos, e nós corremos para o final. O membro deve buscar a direção e as bênçãos de Deus continuamente, mas fazer isso usando os meios que Deus estabeleceu e tem provido. Todo membro, em primeiro lugar, deve estar sempre presente, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor na igreja, ouvindo o ensinamento da palavra de Deus, porque esse é um meio pelo qual nós recebemos graça do Senhor. Queridos irmãos, graça para a vida diária é algo tão necessário, nós não vivemos sem ela. É como maná que deve ser colhido diariamente, que não serve para o próximo dia. Nós precisamos de graça diária vinda do Senhor. Assim nós devemos buscar diariamente a bênção do Senhor e a direção do Senhor. Ao nos levantarmos, meus irmãos,
Antes de ver qualquer pessoa, venha à presença do Senhor. Comece com Ele, se possível. Busque a bênção de Deus. Clame a Deus, dependa dEle. Segundo, todo membro deve participar das ordenanças da ceia em cada oportunidade e testemunhar do batismo de outros crentes. E nós vemos isso em vários textos, nosso tempo não permite. Atos 2,46 para sua nota, 1 Coríntios 11, 24. Em quarto lugar, todo membro que seja pai, mãe, deve ministrar à sua família, nutrindo sua esposa, seus filhos na fé. Queridos irmãos, isso é de vital importância. Logo, logo nós iremos tratar do ensino da palavra de Deus para a criação de filhos. Mas no lar, Deus colocou maridos como cabeça do lar, e maridos devem conduzir como sacerdotes no lar seus filhos e esposa à presença de Deus em adoração, e ordenar a sua casa como Abraão ordenou a sua casa, para que seguissem seus filhos no caminho da fé. Assim é um comando de Deus. Nenhum marido deve olvidar a sua responsabilidade e transferir para a sua esposa isso. Claro, há momentos, há dificuldades e desafios, assim a mãe também tem responsabilidade junto com os filhos para a adoração. Isso deve ser feito, sobretudo, pelo marido, que deve conduzir a sua família em adoração. Maridos devem ser cabeças do seu lar e ordenar as suas famílias para estarem pontualmente na igreja, preparados para adorar o Senhor. Isso é algo muito sério e algo muito importante. Assim, cada pai, cada mãe deve nutrir a sua família e os seus filhos na fé. Êxodo 13, de 8 a 10, Deuteronômio 6, de 6 a 9, Provérbios 22, 6, Mateus 19, 14, são os nossos textos básicos para isso. Todo membro também deve engajar-se em oração diante do Senhor a cada dia, e certamente mais do que uma vez. Nós vivemos pela graça do Senhor, nós devemos começar com o Senhor, e ao final de cada dia nós devemos prestar contas ao Senhor. Como foi a minha vida? Eu andei em sinceridade? Eu cumpri a vontade do Senhor? Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso agradecer ao Senhor. Sexto, todo membro deve ler as Escrituras regularmente e meditar nela, o que significa ter um plano de estudo, pesquisá-la, buscar respostas nela, direção nela. Isso deve ser contínuo em nossas vidas como membros. Sétimo lugar, todo membro deve ofertar com regularidade, generosidade sacrificial e contínua para o sustento do ministério e para a obra do Senhor. Isso é um comando de Cristo, que nós separemos regularmente, continuamente, sacrificialmente e alegres uma porção generosa para o avanço da obra do Senhor. Meus irmãos, raramente você ouve sobre isso nesta igreja. Mas nós temos estudado a fundo o comando do Senhor Jesus, a palavra de Deus, para a manutenção e o avanço da obra. A obra do Senhor começa sempre em oração, mas ela é mantida e realizada pelo povo de Deus. Assim nós clamamos por sua bênção e nós vamos em frente sustentando a obra do Senhor. Um crente também, e esse é mandamento de Deus, que um crente não se associe, nem mesmo comamos com uma pessoa, veja, que se dizendo crente, seja devasso, seja imoral, seja cobiçoso, ou seja uma pessoa contenciosa, continuamente contenciosa, maledicente, injusta, beberrona. Se é um crente, uma pessoa que se diz um cristão, nós não podemos nos associar com pessoas assim. Veja 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, um texto claro a respeito disso. Também um crente, um membro de uma igreja, que demonstre uma atitude indisciplinada, uma atitude desordeira, uma atitude ociosa, mundana, ou mesmo um temperamento, veja, um temperamento orgulhoso, um temperamento argumentativo, que é o maior inimigo da paz e do amor na igreja. Uma pessoa assim deve ser disciplinada. Pessoas que estão constantemente em atritos, pessoas que estão constantemente nervosas, argumentativas, esse é um inimigo da paz. E pessoas assim, segundo a palavra de Deus, devem ser admoestadas e disciplinadas. Assim, quando nós estamos juntos, em nossa mesa, em nossa refeição, nós devemos pôr uma espada em nossos sentimentos e checar as nossas emoções e as nossas declarações diante uns dos outros, para não ferirmos a paz que há entre o povo de Deus. Um crente também, um membro de uma igreja, nós devemos ficar vigilantes por qualquer maus sentimentos de uns para com os outros. E se tais sentimentos estão em nossos corações, então nós devemos fazer-os manifestos sem demora diante de Deus, confessando e clamando a Deus por graça. Porque um sentimento mau de um crente para com o outro que permanece no coração será usado por Satanás como um fermento que se tornará uma raiz de amargura entre o povo de Deus.
Se há picuinhas e há questões, nós trazemos diante do Senhor e nós devemos ser maduros. Como crentes em Jesus, nós temos um grande filtro para filtrar, não é as falhas, os erros, as faltas de considerações, andando em amor e humildade uns com os outros. E se há pecado, nós seguimos a regra de Cristo em Mateus capítulo 18. Nós vamos, em particular, conversar com tal pessoa e não com o pastor ou com outro irmão. O primeiro passo é conversar com este irmão. Meus queridos irmãos, nós devemos ser humildes em nosso coração e não estar buscando entender ou ler a mente uns dos outros, porque isso é chamado de presunção. Uma pessoa chegou na igreja, o culto vai iniciar, ela passou rápido por mim e nem me disse bom dia, nem me deu 2 beijinhos, nem me abraçou. Essa pessoa está fora de ordem, está brigando, deve ser inveja. Não presuma, não seja presunçoso, respeitando uns aos outros, considerando uns aos outros em amor. Não lidando uns com os outros baseado no piscar de olhar, se me olhou assim, virou a cara, coisas como essas tolas e nocivas e orgulhosas e absurdas, mas sendo sinceros com os outros e tratando cada um em grande respeito. Fulano falou isso pela metade, não entendi, deixou, não me deu um carona, está me dando carona porque não gosta de mim, aquilo. Queridos irmãos, nós estamos diante dos olhos de Deus e o Senhor nos tomará como culpados se nós ferirmos o corpo de Cristo. Assim, o nosso agir, o nosso conversar deve ser sempre dando crédito uns aos outros em sinceridade, sempre dando crédito uns aos outros em respeito e em grande amor. Os membros queridos devem pensar sobre isso e ficar vigilantes por qualquer mau sentimento que se brote em nosso coração. Mateus 18, de 15 a 17, ir a teu irmão. Romanos 12, 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Filipenses 2, de 1 a 3, que fala sobre ter o mesmo amor, ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Também o membro de uma igreja bíblica deve apoiar o pastor e a liderança e dar todo o suporte ao ministério pastoral, sustentando o ministro da palavra de Deus. Isso é bíblico, é comandado, mostrando respeito, mostrando consideração, mostrando submissão e mostrando afeto. Meus queridos irmãos, isso é parte do ensino da palavra de Deus. Assim nós agimos uns com os outros com grande sentimento e para com o nosso pastor. E assim, se o irmão é de mau estado, haja com humildade. E ao mandar um e-mail para o pastor, com humildade, não com sequidão, como que olhando no olho do pastor e conversando com o pastor, uns para com os outros, andando desta maneira. Nós respeitamos uns aos outros e nós seguimos dando suporte à obra que o Senhor nos deu e aos líderes da casa do Senhor, porque Deus instituiu essas coisas. Como ensina a palavra de Deus em 1 Timóteo 5,17, Hebreus 13, 7, Gálatas 6, 6, 1 Tessalonicenses 5, 12, 1 Coríntios 9, 14. Por último, o membro de uma igreja bíblica deve ser bastante cuidadoso para não se conformar a uma forma de piedade externa, porque isso é assassinar a fé e a sinceridade. Todo crente deve ansiar e buscar o poder da piedade, uma vida sincera, um luzeiro neste mundo, sal, uma vida verdadeiramente para o Senhor, não uma piedade externa, mas uma vida de coração sincero na presença do Senhor. Deve haver o desejo e a oração de que o amor de Deus, que nos torna humildes, seja derramado amplamente em cada coração. Verdadeira piedade. Devem amar-se cordialmente uns aos outros, Romanos 12, 10, preferindo-vos aos outros em amor, alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Você percebe os sentimentos, a verdadeira piedade. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas neste mundo, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, na sua própria opinião. Piedade verdadeira, humildade verdadeira, centrada na palavra de Deus. Deixe-me resumir, nosso tempo corre. Eu espero que não tenha soado negativo estas coisas. São princípios tão poderosos. A vontade de Deus está nestas coisas e a bênção de Deus também. Para todas essas responsabilidades e deveres, é o Espírito que nos capacita. E se o Espírito nos capacita, e se nós podemos, como afirma a palavra de Deus, todas as coisas naquele que nos fortalece e nos capacita, então nós podemos todas estas coisas aqui, descritas na palavra de Deus. E conforme nós cooperamos com o Espírito, ouvindo e respondendo, ele forma este caráter no povo de Deus. Um povo santo, um povo vivo, uma membresia real, todas as responsabilidades, todos os deveres, lealdade à igreja, nosso amor ao corpo de Cristo. Que retrato, não é? Do membro de uma igreja realmente bíblica. Daquilo que Deus espera e comanda a um membro, a uma parte orgânica do corpo de Cristo.
tão diferente do retrato típico de um frequentador da igreja, desconectado com o povo de Deus, que apenas vai à igreja para adoração em busca de algum benefício pessoal, mas que não é um verdadeiro membro bíblico. Meus irmãos, ouçam essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, aqui diante de nós. Nós concluímos aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, estas palavras, estes sentimentos. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Que o Senhor abençoe e nos fortaleça nesse nosso voto de membresia e de sinceridade, estarmos sempre uns com os outros como igreja.